Seguinte, a gente sempre vê os professores de história falando dos dogmas da Igreja Católica. Porque a igreja é cheia de dogmas. Ah, os dogmas, meu Deus, dogmas. Vamos falar mesmo, o que são os dogmas e quem institui os dogmas para começo de conversa? Dogma, verdade, fé revelada, né? Exato. É algo que a igreja... O catecismo, ele tem um termo que eu achei fenomenal. É lá no parágrafo 88, eu até trouxe para vocês aqui. Olha só o que a igreja fala. O magistério da igreja faz pleno uso da autoridade que recebeu de Cristo quando define dogmas. Isto é, quando propõe de um modo que obriga o povo cristão a uma adesão irrevogável de fé, verdades contidas na revelação divina, ou quando propõe de modo definitivo verdades que tenham com elas um nexo necessário. Então aqui está a definição de dogma. Ainda no catecismo ainda fala: os dogmas são luzes no caminho de nossa fé. Exato. E eu achei muito bonito isso aí, que eu achava que no catecismo não tinha essas palavras assim, luzes no caminho, essas coisas. Eu achava que é coisa tudo... Tecnicista e perereira. Luzes no caminho, isso aí é muito bonito. Cara, olha só pra você ver a definição aqui, ó. Ela obriga o povo cristão a uma adesão irrevogável de fé. Ou seja, uma verdade que você tem uma adesão obrigatória e você não pode revogar. Right? Porque é uma revelação divina e a igreja instituiu como tal. Exato. E aí, ela propõe de modo definitivo, ou seja, os dogmas não são revogados nunca, ele é uma cláusula pétrea da doutrina. Você deve fazer um paralelo com eu acho que eu tava lendo, só que eu esqueci. Eu achei que esse tema era o passado, quinta passada. Dogma do latim é tipo uma... Dogma é tipo uma... Não é instituição, é uma... Afirmação. É tipo uma afirmação, é algo assim, ó, é isso. É isso, ele bateu o martelo. Pá, exatamente. Exatamente. Eu esqueci do Declaração. latim, eu vou procurar. Declaração? Não, é algo mais forte. E aí, olha só o que a igreja fala, que são verdades contidas na revelação divina, ou então que tenham com elas um nexo necessário. Ou seja, ela pode ser uma verdade que está contida na revelação, não, desculpa. ou uma verdade que tem um nexo necessário com a revelação. Por exemplo, alguns dogmas marianos, eles não estão na revelação, mas eles são nexo necessário. Ele precisa ser um dogma para que ele faça nexo. Entendeu a lógica da coisa? A Siri tá atrapalhando. É a Siri ela quer participar também. Ela quer participar do podcast. Não, pera aí, não é isso não. Existem alguns dogmas marianos que, por exemplo, a infalibilidade papal, por exemplo. Ela não está na revelação divina, mas ela tem um nexo necessário com a revelação. Ou seja, ela precisa existir para que a revelação... mas daí a igreja pode vir, eu quero que isso exista, então vamos fazer como dogma sem ser revelação, dogma como instituição. Não é assim, meu filho. Não é assim tão fácil. Não é o Papa torta direito. Agora eu quero falar isso aqui. É feito um concílio para declarar um dogma? Eu não sei como é que é. Na verdade, o processo ele é muito mais longo, né, pai? Ele demora séculos. Então, tipo assim, primeiro começa a medianeira tá até hoje, né? Então, eu preciso primeiro começar a criar a vivência, porque o que acontece? A igreja primeiro começa a viver a experiência dogmática. Então, por exemplo, a mãe de Deus, primeiro foi se vendo que realmente Maria era a mãe de Jesus Cristo. Jesus Cristo logo era Deus. Então ela era a mãe de Deus. Inclusive... E aí depois foi com... São muitos anos de estudo, inclusive, de né? estudo não é teológico algo... para daí chegar a essa conclusão. Tanto que se você olhar na Suma Teológica, São Tomás de Aquino não acredita na Imaculada Conceição. Teve uma briga, não teve? Com São Boaventura. Porque o que acontece é que São Boaventura sempre foi defensor do dogma da Imaculada. E São Tomás de Aquino não acreditava no dogma da Imaculada. Na época, não era heresia. Destacar, não era dogma, heresia então não era heresia. Não, e hoje em dia, o caso da medianeira, tem teólogos que concordam, tem teólogos que não. Enquanto a igreja não bateu o martelo. Mas engraçado, todos os dogmas da igreja, mas aqueles que... Tem ainda estudos sobre a corredenção, Maria Corredentora. Exato. Então, todos os dogmas da igreja, até aqueles que ainda serão proclamados no futuro, já estavam presentes na igreja primitiva de forma embrionária. Sim, a gente encontra na Bíblia, na história da igreja, nos primeiros... Na patrística. Na patrística, tudo. Imagina uma flor que tá desabrochando. Você tem um botão ali. Ali não é a flor ainda, mas a flor já tá lá. Entendeu? Você não contempla aquilo como uma flor, é um botão. Mas com o tempo ela desabrocha e vira uma flor. O dogma é mais ou menos do mesmo jeito. Ele tá lá, só que ele precisa de um tempo para florescer. E quando ele floresce, ele se torna essa luz pra fé, né? Ainda pra provar que... Só pra me corrigir, não é do latim. Eu achei que é do grego.
É doken. Significa parecer. É isso que eu tava tentando lembrar. Tá envolvido com... Parecer no sentido de parecer jurídico, né? É um parecer. Ó, isso que a gente estudou, a gente analisou, só que no caso do dogma são anos, né? O parecer jurídico é O mais dogma são rapidão. séculos, Séculos, né? isso. Dogmas demoram Anos, vai levar séculos pra poder... tantos anos chegar um século, então... eu não falei Inclusive, errado, mas só pra me corrigir aqui. só antes da gente entrar nesse ponto, o catecismo ele deixa claro que quem propõe o dogma é o magistério da igreja. É um Ou seja, decreto, né? o Papa não pode sozinho, por conta própria, chegar e falar assim, isso aqui vai ser dogma. Não é assim que funciona. Mas ele não é infalível? Então, ele tem infabilidade papal nos critérios que vão de encontro à fé e à moral. Exemplo. Dogma não é algo de fé? Não, Então- mas não é moral. Ah, tem que ser os dois juntos. Não. De fé ou de moral. Exato. Então, o que acontece é que, por exemplo, lembrando do nosso amigo que falou dos hard trad, tem muito hard trad que diz, São João Paulo II não é santo. São Paulo VI não é santo. Santa Teresa de Calcutá não é santo. A partir do momento que o Papa declara como Com santo... a canonização, ele está declarando. E isso aqui entra dentro é dogma de fé. Infabilidade. Entra dentro do aspecto da infabilidade. Então, vai direto. Se eu sou contra, eu estou dizendo que o Papa é um herege. e isso E aí é um tu bom... perde a comunhão com a igreja. Sim. Isso é um ponto interessante pra gente poder discutir, porque às vezes a gente pensa dogma somente no sentido estrutural da doutrina, né? Então, Maria, mãe de Deus, né? Isso é um dogma. Mas não. João Paulo II, santo, é um dogma da igreja. É um dogma da igreja. Porque Paulo é uma VI, verdade santo. que a gente não João pode... 23, santo. Madre Teresa de Calcutá, Santa Madre Teresa. Ou seja, a santidade de Madre Teresa é um dogma de fé católico. No caso Você é do Madre obrigado a Teresa- acreditar. No caso Madre Teresa de Calcutá, sinceridade. Se essa mulher não for santa, não é porque se ela não for santo, filho, raditrado nenhum vai escapar. Vai tudo pra boca da onça. É tudo boca da onça. Não, Só pra- alguns Xandarai também. Não. Esqueci o nome do Xandarai, como é? O quê? Carismático. Todo mundo tem seus dois extremos. Só para continuar provando que não é difícil estudar o catecismo, ainda no parágrafo 89 fala o seguinte: se a vida for reta, a nossa inteligência e o nosso coração estarão abertos para acolher a luz dos dogmas. Então, não é difícil entender o catecismo. Ele tem palavras bem objetivas que te faz entender o que são os dogmas. E nesse mesmo parágrafo eu tinha uma anotação, eu não sei de quem que é essa anotação que eu fiz, que fala que os dogmas não são camisas de forças que nos prendem, mas sim janelas abertas para o universo, para o infinito. Então, E isso, o dogma, ele dá uma segurança doutrinal pra gente. como se fosse uma bússola. Exato, porque, por exemplo, imagina o protestante. O protestante, ele não tem dogmas, né? Porque ele não tem nenhuma fé una. Então, no caso dele, ele depende simplesmente da pura crença naquele pastor que tá pregando pra ele no domingo. Então, ele não tem algo de comparativo para poder saber se o que ele tá ouvindo é verdadeiramente uma fé reta. O dogma, ele dá esse esqueleto dorsal. Eu dei um exemplo, lembra quando o Colo de Deus chamou um pastor para pregar lá e tal? Aí eu dei um exemplo do que são os dogmas. Os dogmas, eu fiz um vídeo sobre isso na época. É como se fosse, imagina só, um redil de ovelhas, certo? Então, a igreja católica é um redil de ovelhas. Inclusive, esses são os símbolos da igreja. É como se os dogmas, doutrinalmente, fossem acerca desse redil. Então nós podemos caminhar livremente desde que nós andemos dentro desse redil. Ele delimita os limites da fé, entendeu? Para que nós possamos ter um caminho seguro. Dentro desse redil, a gente pode fazer o que a gente quiser. É igual uma criança, quando tem aquele cercadinho, que as crianças botam a criança lá dentro, a mãe vai lavar a louça e tal. Por quê? Porque dentro daquele cercadinho é seguro. Para isso que existem os dogmas.